Essa é a declaração do Senhor Jesus em oração, em João capítulo 17, verso 21. Sem dúvida, um dos maiores milagres de todos os tempos foi a encarnação de Cristo. O momento em que Deus Filho assumiu forma física e veio habitar entre nós. A oração de Jesus para que o mundo acreditasse nisso fala de uma realidade essencial, uma realidade principal. Jesus ora para que o mundo acredite nisso, a encarnação de Deus Filho, pedindo que nós vivêssemos a comunhão. A comunhão cristã, portanto, embora seja muito agradável, seja maravilhosa em todos os sentidos, o nosso caráter ser tratado, as nossas necessidades serem supridas, sermos usados por Deus para o tratamento do caráter do nosso irmão, sermos usados por Deus, tanto quanto o nosso irmão na nossa vida é usado por Deus, sermos usados por Deus para que a necessidade do nosso irmão seja suprida. Mais que isso, a comunhão cristã tem um alvo final, um propósito final: que o mundo creia em Jesus Cristo. Muito embora a comunhão cristã seja agradável, seja bom, ou seja boa de ser vivida, ela é mais que o nosso deleite, ela é mais que o nosso bem-estar, ela visa um fim eterno: que pessoas sejam salvas, que pessoas saiam das trevas, que elas conheçam a Jesus Cristo e creiam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Somente pela comunhão cristã fica claro que a barreira do pecado, aquele muro intransponível, diz o apóstolo Paulo, separando os homens entre si, somente pela comunhão cristã fica claro que essa muralha, não dá nem para dizer que é muro, que essa muralha distanciando a raça humana, distanciando os povos, foi derrubada, e foi derrubada na cruz de Jesus Cristo. Cristo destruiu na sua cruz tudo que separava os homens de Deus e tudo que separava os homens uns dos outros. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e entre os homens e os homens. É impossível que efetivamente tenhamos comunhão uns com os outros senão por meio de Cristo. Cristo é a efetiva conexão dos seres humanos entre si, não apenas dos seres humanos com Deus. É por causa de Cristo que eu olho para uma pessoa que eu nunca vi, no mais baixo nível de degradação física, moral, espiritual. Olho para essa pessoa e por causa de Cristo, por causa desse muro derribado por Cristo na cruz do Calvário, eu olho para ela e com o coração cheio de amor, simplesmente, gratuitamente a amo. Ela não me fez bem algum, ela não me fez mal nenhum, nenhum benefício pessoal receberei por causa do bem-estar daquela pessoa. Mas tomado pelo amor de Cristo, simplesmente a amo. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Israel e gentios agora são um em Cristo Jesus. E Paulo prossegue dizendo: e derrubando a parede de separação que estava no meio, desfez a inimizade na sua carne, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Não há mais distância dos homens entre si.
Não há mais um espírito prevenido no coração humano contra seu próximo. Muito ao contrário, há uma predisposição ao encontrar alguém no mais baixo nível de degradação, amar. Constrange-nos. A maior prova de que Cristo é o que Ele diz ser. É o amor cristão. Quem disse isso foi o próprio Cristo na sua última oração, antes de ir para a cruz. Se eles se amarem, o Evangelho estará sendo pregado. Se eles tiverem tudo em comum, se eles juntos orarem, se eles juntos adorarem, se eles juntos guardarem a minha palavra, se juntos eles me servirem, o mundo vai crer que eu sou aquilo que eu digo ser. As pessoas até podem acreditar que Deus existe, podem, mas elas só irão acreditar que Deus veio morar no meio de nós quando virem os cristãos com ações tipicamente divinas. Diga comigo: Deus é gracioso. Diga comigo: Deus é amor. Poderíamos encher esta noite com frases simples sobre quem Deus é, todas voltadas para este mesmo fenômeno chamado amor. Deus é graça, Deus é perdão, Deus é um fogo de amor queimando eternamente e para sempre. Uma chama de amor eterno que não pode jamais ser apagada. É Deus. Somente se os cristãos demonstrarem que Cristo mora neles, o mundo crerá. Ações que só alguém que viu a Deus poderia tomar. No dizer de Jesus, sem a comunhão é impossível que o mundo sequer acredite que Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo. A verdadeira comunhão cristã deixa evidente que Jesus Cristo esteve andando entre os homens, mas depois de ter ido embora, estranhamente, continuou por aqui. E continuou por aqui, no coração dos cristãos. Cristo se foi, mas Cristo está aqui. Eu gostaria que nós dessemos atenção à ênfase de Cristo, que eles sejam. Jesus não fala apenas e simplesmente que eles façam. Antes de fazer, no dizer de Cristo, vem o ser. E o ser será sempre acompanhado de um fazer frutífero, de um fazer verdadeiro, autêntico. Mas no dizer de Cristo, primeiro que eles sejam. E a pergunta que fazemos é: quais os passos para sermos um?
Por vezes, em conversa com algum irmão, usando o celular, quando a gente está se despedindo, ou eu ou esses irmãos dizem: somos um. Mas nós precisamos saber como é possível isso. Como é possível de fato sermos um coração, uma mente, um espírito unido na presença de Deus, um Cristo, um corpo de Cristo andando pela terra. Como é possível isso? Um Cristo encarnado, isso é a igreja, um Cristo encarnado andando no mundo. Em primeiro lugar, Marcos capítulo 10 diz para nós que é necessário um batismo de amor. É necessário parar para beber um cálice. É necessário parar para beber o cálice de Cristo. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, lhes disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, aqui os 10 outros apóstolos, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. No texto, Tiago e João querem ser grandes, sendo aspas aqui, com Cristo, sendo os auxiliares mais íntimos, os amigos mais íntimos do glorioso Rei entronizado como Rei de Israel. Mas o que eles estão pedindo é algo que foge ao entendimento deles, diz o próprio Senhor Jesus. Jesus diz: não sabeis o que pedis. Eles não estão entendendo, primeiro, que para ser um com Cristo é preciso ser um com os homens, é preciso carregar o fardo dos pecadores, é necessária compaixão. Cristo dirá para eles que tomaria o cálice amargo, que se faria maldito, que seria morto na cruz em lugar dos pecadores, e só poderia ser um com ele quem aceitasse a mesmíssima maldição, o mesmíssimo cálice. Cristo sofreria o batismo de morte. O que é esse batismo? Seu corpo seria desde o Getsemane coberto de sangue. Isso é o batismo de morte. Seu corpo desde o Getsemane seria coberto de sangue. Depois de crucificado e descido da cruz, seu corpo seria envolto em panos e colocado num sepulcro, coberto, envolto, batizado na morte. E Jesus está dizendo: quem quiser ser um comigo, precisará ser um com os pecadores. É preciso beber o cálice.
ainda há gotas no fundo do cálice para mim e para você. Jesus não bebeu todo. Cabe a nós bebermos essas últimas gotas. Como disse o apóstolo Paulo, cumprimos em nosso corpo aquilo que falta dos sofrimentos de Cristo. Que expressão profunda de Paulo. Sempre os filhos da reconciliação, como diz o apóstolo Paulo, são pessoas que olham para a cruz e veem Cristo se entregando pelos pecados delas e pelos pecados de todos os demais seres humanos. O cálice de Cristo sempre é o cálice do mundo. Unir-se a Cristo, no dizer do próprio Cristo, é unir-se solidariamente aos pecadores aos quais Cristo está unido. Ninguém pode ser um com Cristo sem se unir com tudo aquilo com que Cristo se uniu. É isso que Jesus está dizendo para Tiago e João. Querem ser um comigo? Então precisamos juntos beber da mesma taça. Domingo que vem é a ceia do Senhor. E nós diremos: Jesus, eu estou aqui para renovar meus votos de ser um contigo, e eu estou completamente consciente do que isso significa. Diga comigo: a união com Cristo é também a união com os pecadores. A união com Cristo sempre é acompanhada de solidariedade com todos aqueles que estão na cruz de Cristo, sendo contemplados por Ele e sendo representados por Ele. Tiago e João, no dizer de Jesus, não sabiam o que estavam pedindo. O que eles estavam pedindo? O que eles queriam? O texto é claro: eles queriam reinar com Cristo, queriam ser um com Ele, sentados em tronos à sua direita e à sua esquerda. Jesus diz algo absolutamente curioso. Ele diz: não cabe a mim conceder isso a vocês, mas implicitamente na fala de Jesus está a figura do Pai. E isso é para aqueles a quem estas coisas foram determinadas, isto é, a divina providência cabe essa escolha. Meu Pai decidirá quem se assentará à minha direita e quem se assentará à minha esquerda. Preste muita atenção. No dizer de Jesus, cabe ao Pai decidir quem se assenta ao lado de Cristo. Só tem uma coisa: ao lado de Cristo só há um trono. Essa figura direita e esquerda então tem que ser simbólica, porque ao lado de Cristo, diz a Escritura, há um trono, pois Cristo está do lado de uma única pessoa, o seu próprio Pai. Estar assentado ao lado de Cristo tem que ser estar assentado no trono com o Pai de Cristo. Porque é o Pai quem está ao lado de Cristo, e Cristo está ao lado do Pai. Você tem tronos diante dele, você não tem tronos ao lado dele, porque nenhum trono se compara ao de Deus e do Cordeiro. Isso é incomparável. Todos os demais tronos estão diante dele. O Pai decide, portanto, quem se assenta com ele no seu trono. É o que Jesus está dizendo. Ao Filho cabe decidir, ou mesmo o Pai decidiu, quem se assenta com o Filho no seu trono, no trono do Filho. E Jesus diz no Apocalipse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Aleluia.
Jesus diria a João cerca de 70 anos mais tarde, depois desse diálogo aqui com Tiago e João, Jesus diria em visão: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu li para vocês Apocalipse 3, verso 21. Ou seja, Jesus está dizendo para nós, para Tiago e João: o que vocês estão pedindo é algo especialíssimo. Vocês não fazem a menor ideia do que vocês estão falando. Mas uma coisa é certa: é possível, ele vai dizer isso mais tarde, é possível beber do cálice que eu bebo, e é possível assentar-se comigo no meu trono. Isso é possível. Se alguém vai se assentar no trono com o Pai, isso é um assunto totalmente do Pai. Mas é possível assentar-se comigo. Você deseja? A comunhão entre os cristãos é uma consequência da comunhão com Cristo e da identificação com os pecadores. Porque o verdadeiro cristão é alguém que está absolutamente com o seu coração focado na pessoa de Cristo. O prazer do verdadeiro cristão é que Cristo fique feliz. É isso. Eu quero que Jesus amanhã fique feliz com a minha maneira de viver. Só por isso eu posso ser chamado de cristão. Como esse é o coração do verdadeiro cristão, só é possível ter comunhão com essa pessoa se houver essa mesma ligação com Cristo. Eu não posso ter comunhão genuína, é impossível, com alguém cujas palavras e intenções e ações não queiram ser palavras e ações que exaltem a Cristo. Eu posso ser e devo ser solidário. Estamos falando isso desde o início da mensagem com os pecadores. E quando falo de pecadores, não me refiro àquelas pessoas que nós costumeiramente chamaríamos de pecadores, mas estou me referindo evidentemente, como cristãos que somos, que lemos a Bíblia, estou me referindo a todos aqueles que de algum modo necessitam receber o perdão dos seus pecados. Portanto, refiro-me a todo ser humano. Sejam esses pecados quais forem, precisam receber o perdão dos seus pecados por meio da fé em Jesus Cristo. Quando eu falo da identificação com os pecadores, com essas pessoas que precisam de perdão dos seus pecados por meio da fé em Jesus Cristo, falo de um cristão não querer praticar os mesmos erros, não querer dizer as mesmas coisas, mas saber, estar em plena consciência de que se não fosse a misericórdia de Deus impedindo-o das mesmas palavras e dos mesmos atos, ele os praticaria. E com isso estamos falando de um amor incondicional, que vê no outro a velha condição que eu mesmo vivia. Eu sei de onde eu saí, e eu sei como a graça de Deus foi poderosa para me tirar de onde eu estava. E quando eu olho para alguém que ainda está lá naquele poço de lama, naquele poço cheio de vermes, naquela imundícia espiritual em que eu vivia, eu olho para essa pessoa e digo para Deus: ó Deus, usa a minha vida para tirá-lo de lá. Assim como o Senhor usou alguém para me tirar de um poço horrível, agora é minha vez, Senhor. John Smith,
Foi um pregador inglês que viveu em 1823. Uma experiência que exemplifica maravilhosamente estas coisas. John vivia em Windsor, Inglaterra. Uma grave epidemia de febre atingiu sua cidade e ele contraiu a doença por causa das visitas que fazia aos doentes. Olha o que ele escreveu. E esse relato aparece no livro Heróis da Vida Cristã, de Wesley Duell. Olha o que John Smith escreve acerca dessa experiência de, por causa das suas visitas aos doentes, contrair a doença deles. Isso está no diário de John Smith. Graças a Deus, esta foi a melhor enfermidade com que já fui atingido. Ela me trouxe muito mais perto de Deus. Fui de tal forma visitado pela benignidade divina, que enquanto me contorcia de dor, me sentia constrangido a gritar louvores a Deus. Noite passada tivemos um maravilhoso batismo com o Espírito Santo em uma reunião de família. Temos renovado nossa dedicação a Deus e Ele nos tem aceitado. Eis a oração de Jesus em João 17:21. Que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Esse mesmo princípio de ser um com os irmãos a partir da união com Cristo, da união com os pecadores, esse mesmo princípio nos fala de esperança. Cristo se uniu a homens, como Ele mesmo diz, homens de pouca fé, e fez deles apóstolos. A união solidária de um cristão cheio do Espírito Santo, com outro ser humano ainda necessitado até de salvação, é o principal método divino para que os seres humanos sejam curados e salvos. Esse é o percurso do Espírito. Esse mesmo pregador, John Smith, de novo relatada a sua vida por Wesley Duell, John Smith escreve, Wesley Duell escreve acerca do comportamento de Smith. Smith não aceitava que uma alma não pudesse ter esperanças. Em uma ocasião, uma senhora de idade avançada, já próxima da morte, pôs na cabeça que estava condenada. John Smith passou várias horas com ela, orando e lendo passagens da Bíblia. Ela ficava insistindo em que ele parasse de orar por ela, pois era inútil. Era isso que ela pensava. A senhora dizia que havia pecado para além da misericórdia de Deus. Porém, quanto mais ela protestava, diz Wesley Duell, mais John Smith se dedicava à oração. Por fim, aquela senhora foi levada às lágrimas e foi salva. Poucas horas mais tarde, diz Duell, aquela senhora estava com Cristo no paraíso. John Smith só se tornou um com essa senhora que ainda não era salva. Só foi solidário à necessidade de sua alma, porque John Smith primeiro foi um com Cristo. Depois se tornaram um em Cristo. Mas antes, Smith foi um com Cristo, solidário para com essa senhora, que ainda era simplesmente uma pecadora. Em segundo lugar, além de sermos pessoas chamadas a compartilharmos do mesmo cálice de Cristo, bebermos desse cálice, para que sejamos um, é necessário um batismo de fogo. Diga comigo, batismo de fogo. Jesus diz em Lucas 12, versos 49 e 50, vim lançar fogo na terra, e que mais quero
se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Jesus aqui diz da sua angústia antes do batismo da morte, sabendo que era necessário esse batismo da morte para que o fogo fosse ateado na terra, ainda que em pequena proporção esse fogo já estivesse presente no mundo, na pessoa do próprio Cristo. Como ele mesmo disse, o reino está no meio de vós. Mas chegaria o momento em que o fogo seria derramado sobre toda a igreja, cumprindo-se as profecias do Antigo Testamento, especialmente a profecia de Joel, capítulo 2. E quando isso acontecesse, o fogo não estaria apenas numa região do planeta, não estaria apenas em algumas pessoas, mas o reino de Deus habitaria os cristãos e o fogo se espalharia sobre todo o mundo. Como esse fogo pode ser ateado? Nós sabemos bem o caminho e não podemos esquecê-lo. Eu quero encerrar falando ainda mais sobre John Smith, um herói do cristianismo. Ele acreditava que a oração era a chave para o derramamento do Espírito Santo. Ele dizia: a obra do Senhor está prosperando. Glória seja dada a Deus, pois nos foi concedido um espírito de oração. Oh, que Deus derrame abundantemente seu Espírito sobre nós. E ele dizia: não deixem de clamar a Deus. Resultados extraordinários não são alcançados por vias comuns. John acreditava que se as pessoas não obtinham respostas às suas orações, era por não estarem orando corretamente. Se não ocorria o derramamento do Espírito Santo, era porque não estavam suplicando pelas promessas de Deus. Se não procuravam ganhar outras pessoas para Cristo, é porque tinham justamente pouco amor a Cristo. Qualquer igreja fria e formal nas orações, qualquer igreja fraca na fé, apática no amor, estava necessitada de renovação espiritual, precisava de fogo. E ele dizia, mesmo assim, não estar plenamente ungido. Ele dizia ser pouco produtivo no seu ministério quando oravam inadequadamente por ele. John Smith confessava como pregador a necessidade de ser coberto de orações pela igreja. Em 7 de abril de 1818, ele escreveu para o seu pai, numa carta, estas palavras: bendito seja Deus, pois Ele está dando sequência à sua obra em meu coração. Ultimamente tenho vivido momentos preciosos, tanto em particular quanto em público. Quero mais do espírito de oração. Não há nada como ser cheio do Espírito Santo antes de ir ao templo de Deus e clamar a Deus na presença do seu povo. Na última terça à noite, na reunião de oração, 6 almas foram libertas. No domingo à noite, preguei num culto fúnebre com base em João capítulo 9, verso 4. Na reunião de oração que aconteceu posteriormente, o Senhor realizou 3 libertações, e creio que muitos outros foram bastante afetados. 3 semanas depois, John torna a escrever aos pais e diz: ultimamente tenho sido visitado muitas vezes pelo Senhor, posso contar com Cristo para a libertação do pecado, mas quero experimentar a plenitude de Deus, ter a mente de Cristo em mim. Insistam com os membros da igreja, dizia ele, em que busquem a pureza de coração. Muito pode ser realizado por um simples ato de fé no sangue de Jesus. O desejo constante do seu coração aparece em palavras como estas ainda dele: busque perspectivas transformadoras de Cristo, faça-o em particular. Não descanse sem o constante gozo do perfeito amor de Deus. Experimente batismos mais profundos, sinais do amor de Deus em seu coração. Experimente a palavra, sinta sobre si o mesmo Espírito que inspirou os escritores sagrados. É o mesmo Espírito. Se fôssemos cheios com o Espírito Santo antes de ir à casa de Deus, veríamos sinais e maravilhas.
Eu encerro com esta fala de John Smith. Em 22 de dezembro de 1818, imploremos a Deus por batismos mais profundos. Queremos mais do Espírito Santo. Esta deveria ser a nossa grande súplica. O Espírito Santo. Diga comigo: o Espírito Santo purificará, fortalecerá, confortará. Tudo ocorre nele. É no Espírito. Não dê descanso a Deus, como dizem os profetas. Há uma pergunta que paira no ar: quando Deus vai descer? Quando Deus vai fazer com que as montanhas estremeçam e as rochas fiquem em pedaços? Em nossos corações, tomemos posse, sabe de quê? Dos nossos iguais. Tomemos posse das pessoas. Essa é a mais bela terra prometida. Tomemos posse dos nossos iguais por meio da oração. Que nos consideremos, por causa de Cristo, Cristo da cruz, unidos a eles, clamando em seu favor. Somos um quando somos tomados pelo mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Por favor, fique de pé no seu lugar.